Pois é, mais uma vez a minha vida mudou completamente. Já era de se esperar. Recentemente eu recebi a residência permanente aqui do Canadá depois de longos 3 anos de espera por um cartão de residente permanente, para que eu pudesse, enfim, ficar aqui no Canadá sem uma data de validade, sem precisar ficar renovando visto de estudante, visto de trabalho e toda aquela trajetória, aquela jornada de imigrante que todos vocês conhecem. Muitas pessoas sabem que o meu grande desejo, o meu grande projeto profissional, desde que eu cheguei aqui no Canadá, seria a carreira policial. E desde que eu cheguei aqui no Canadá, a minha intenção é melhorar o meu currículo pensando em uma aplicação para a Polícia do Canadá. Então, eu venho falando sobre isso desde quando eu iniciei esse canal, desde quando eu comecei a postar a minha rotina aqui no Canadá, lá no Instagram. Inclusive, se você não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho. Eu acabo postando um pouco mais sobre a minha rotina no Canadá por lá. E eu sempre comentei que a polícia era o meu grande sonho. Se você não conhece a minha história, eu cheguei aqui no Canadá para estudar um college na área policial. Eu estudei fundações policiais. Foram 2 anos de college. Tudo isso para eu me preparar para um dia eu aplicar para a polícia. Logo depois disso veio o networking, veio o trabalho voluntário, vieram todos os projetos que eu fiz ao longo desses 5 anos aqui no Canadá. Pois é, 5 anos. E eu fiz tudo isso pensando em algum dia aplicar para a polícia canadense. E isso até já aconteceu. Em 2022, eu participei de um processo de recrutamento da polícia de Newfoundland, a polícia provincial de Newfoundland. Se você não sabe dessa história, significa que você não está na área de membros. Eu acabei comentando um pouco mais sobre o processo de aplicação para a polícia por lá. Inclusive, tem 2 vídeos em relação à polícia aqui no Canadá dentro da área de membros. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse processo, eu sugiro que você entre na área de membros. Tem um botão aqui embaixo, se você clicar, você vai ter acesso a esse espaço exclusivo aqui do YouTube para saber um pouco mais dos detalhes da minha vida pessoal. Então, eu já passei por esse processo e foi um grande aprendizado. Inclusive, esse é o nome do vídeo, um grande aprendizado aqui no Canadá. Então, ao longo deste período, desses 5 anos que eu acabei me preparando para aplicar para a polícia, eu conheci também vários policiais, tanto canadenses quanto brasileiros, que eles atuam nessa área aqui no Canadá. Policiais da RCMP, policiais da OPP, policiais de Ottawa, policiais de Edmonton, policiais de Newfoundland, policiais de British Columbia, enfim, de inúmeros lugares que você possa imaginar. Saiba que tem sim policiais em praticamente todas as províncias do Canadá, policiais brasileiros em todas as províncias do Canadá, e eu fico enormemente feliz em ter tido a oportunidade de conhecer todos esses profissionais, porque lá atrás, quando eu estava em 2018, 2017, procurando saber um pouco mais sobre essa profissão, infelizmente não tinham tantas pessoas. Então eu realmente fui atrás desses profissionais porque eu queria conhecer um pouco mais da realidade deles. E eu comento muito sobre isso, né? Que networking é dinheiro, networking é tempo, networking é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por você mesmo aqui no Canadá. Isso te abre muitas portas e principalmente te abre o olhar para uma outra perspectiva. A perspectiva de uma pessoa que já trilhou o caminho que você deseja trilhar aqui no Canadá. E foi conhecendo essas pessoas, fazendo esse networking, que eu fui abrindo os meus olhos para outras realidades. E eu pensei, poxa vida, para quem não sabe, eu era bombeira militar no Brasil, então eu já tive essa experiência de ter sido funcionária pública, de trabalhar para o governo, toda essa realidade que possivelmente seria a minha realidade aqui no Canadá também. E a gente sempre tem a expectativa, né, que no país de primeiro mundo muitas coisas serão diferentes. E então foi em 2022, justamente no ano que eu participei desse processo de recrutamento ali da polícia de Newfoundland, que muitas coisas começaram a abrir meus olhos. Não sei se vocês lembram, mas teve um caso bem emblemático. Um jovem brasileiro, ele sofreu um ataque numa estação de trem na cidade de Toronto, numa estação do TTC, como é conhecido o transporte de Toronto. E infelizmente, se você pesquisar um pouco mais em relação a esse crime, você vai ver que o agressor, ele saiu impune. E isso realmente mexe com qualquer brasileiro, não é mesmo? Isso mexe com qualquer pessoa que quer seguir a carreira como policial aqui no Canadá. O famoso enxugar gelo.
que a gente tanto conhece do Brasil. Então eu me senti extremamente frustrada. Assim, poxa vida, mas por que a justiça canadense não agiu em prol dessa família? Sendo que, enfim, todas as provas estavam aí. E vários policiais brasileiros comentaram, essa pessoa, a pessoa que cometeu este crime, não é a primeira vez que ela faz isso. Tem uma longa ficha criminal dessa pessoa e, infelizmente, a justiça ela está de mãos atadas neste caso. E então eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. E eu abri meus olhos em relação a uma outra realidade. E algo que eu acabo comentando muito no Instagram quando assuntos delicados como esse eles vêm à tona. Que, infelizmente, a justiça canadense não é bem aquilo que eu imaginava. O serviço policial, para mim, ele não exerceria a função fim que eu mais vejo sentido, que é ser útil para a sociedade. E muito se vê as pessoas criticando a polícia. E pouco se vê as pessoas criticando o sistema judiciário. Então isso me trouxe uma dor muito grande. Porque o trabalho da polícia, ele acaba não sendo reconhecido por uma falha muito grande no sistema judiciário. Então, às vezes, a polícia fica de mãos atadas por não conseguir cumprir a lei por causa do sistema judiciário. Então eu vi essa dor muito fortemente nos policiais. E muitos policiais brasileiros, inclusive, que já passaram por todo o processo que eu gostaria de passar. Que essas pessoas estavam frustradas nas suas profissões. E muitos queriam mudar de área de atuação, muitos queriam sair da polícia e buscar outras realidades. Então esse foi um ponto que começou a me chamar bastante atenção. A quantidade de profissionais que, quando falavam das suas áreas de atuação, eles falavam num tom de frustração. Porque a polícia, para mim, não é, talvez, o que seria para você. Eu não quero aplicar para a polícia para eu ter um trabalho estável. Eu não quero aplicar para a polícia para ter um salário estável. Eu não quero aplicar para a polícia buscando a aposentadoria, como muitos acabam falando. A questão financeira para mim, a aposentadoria, o salário, tudo isso é resolvido de uma outra forma. A polícia seria para preencher em mim algo que acabou ficando para trás por causa do bombeiro, quando eu estava no Brasil, que é o sentimento de utilidade. Você realmente ser útil para os outros de alguma forma. Então, se você não me segue no Instagram, você não me segue aqui no YouTube, você não acompanha muita história, talvez para ti seja um pouco difícil de você conseguir entender esse sentimento. Talvez você que é bombeiro, talvez você que é policial, isso seja de mais fácil compreensão. Porque a sua vida profissional inteiramente dedicada a servir. E quando você tem esse sentimento de serviço, de servir, você encontra um outro significado para o seu trabalho. Não é somente o dinheiro, mas o servir o outro. Esse sentimento de utilidade, ele tem um outro valor para você. E essa lacuna, quando eu saí do bombeiro, foi muito grande. E eu procurei esse sentimento de utilidade de outras formas. Então a polícia, para mim, seria assim, uma profissão, não serei hipócrita aqui, né? Vamos dizer, você vestir uma farda, uma vez que você veste uma farda, né, você vestir uma farda e você servir para a comunidade tem um peso gigantesco, psicologicamente falando. Então, para você que talvez não é do exército, para você que não é da polícia, para você que não é bombeiro, talvez o que eu tô falando aqui não vai fazer o menor sentido. Mas algumas vezes eu falei sobre isso no Instagram, a partir do momento que você começa a fazer um trabalho voluntário e ajuda a sua comunidade, você vai doar uma cesta básica para uma comunidade, ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul nessa questão que está acontecendo agora, né? Você servir a essas pessoas de alguma forma, isso gera um sentimento de gratidão em você mesmo, por você estar fazendo alguma coisa útil. É dessa utilidade que eu tô falando. É você servir a sua comunidade de alguma forma. Que isso é tão presente para essas pessoas que trabalham nessas áreas, que trabalham genuinamente nessas áreas. Então, por isso, esse sentimento de utilidade que pode parecer muito bobo para você, mas que eu estava buscando. E eu achava que se eu aplicasse para a polícia, que aqui, eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal também, que entrar na polícia seria mais fácil do que entrar no bombeiro, né? Então, por isso que eu sempre busquei a polícia. Apesar do meu background profissional ser na área dos bombeiros, né? Eu pensava seria mais fácil eu continuar essa minha caminhada profissional que eu já estava fazendo no Brasil. Só que
quando eu fiz esse movimento, eu acabei anulando tudo que eu também não gostava, que é o sistema. Então, eu tô sendo 100% honesta, 100% transparente aqui com vocês, porque é algo que me fez refletir. E eu acho que seria muito interessante para todas as pessoas que me acompanham há muito tempo, que sabem muito desse meu desejo, pessoas que também têm esse desejo, para elas refletirem em relação a isso. Aqui no Canadá, e eu te digo assim, de coração aberto, eu encontrei tantas outras oportunidades. Eu abri meus olhos para tantas outras áreas que eu encontrei esse senso de utilidade fazendo outras coisas, servindo a comunidade de uma outra maneira. Esse senso de utilidade, ele foi encontrado de outras formas. Então, por isso, falei, mas é apenas para tentar explicar o que, obviamente, talvez você não compreenda, porque diz muito respeito à minha experiência aqui no Canadá. Experiências que às vezes eu acabei não postando nas redes sociais, experiências que eu acabei realmente não compartilhando por aqui, então talvez realmente isso não faça sentido para você. Alguém buscar por 5 anos uma determinada profissão e agora que ela pode conseguir abraçar isso, ela não vai fazer. Porque nos últimos 3 anos, eu tive uma experiência de vida que eu acredito que pouquíssimas pessoas terão acesso. Não sei se você acompanhou, mas foram as viagens pelo Canadá. Lúcia, mas é a viagem pelo Canadá? Não. Foram as pessoas que eu encontrei ao longo do caminho. Se você acompanhou as viagens, principalmente lá pelo Instagram, você viu que em boa parte das cidades eu acabei ficando na casa de uma família. E a cada família que eu conhecia, era uma experiência de vida que eu aprendia. Eram alguns ensinamentos, aprendizados, que eu acabava realmente tendo acesso, ficando na casa dessa família. E o que essas pessoas fizeram por mim e o que eu pude fazer por elas nessa troca de experiência me trouxe insights valiosíssimos para o meu futuro profissional. E faz mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a realmente tentar colocar em prática e passar cada vez mais para os outros o que eu aprendi dessa experiência. E nisso muita gente falou assim, Lúcia, você nunca pensou em seguir carreira nessa área aqui? Eu acho que você iria se dar bem. Lúcia, eu acho que você deveria seguir essa área aqui que eu acho que combina muito contigo. Eu comecei a ouvir frases como essa. E eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso, porque eu estava tão focada em ser policial que isso não fazia sentido para mim. Por que eu vou desprender de ser policial, coisa que depois que eu receber a residência permanente, basta eu aplicar para o processo, passar por todas as etapas e em 3 meses, 4 meses, 6 meses que seja, talvez eu já esteja trabalhando, né, ganhando salário, servindo. Por que eu desprenderia mais 5 anos da minha vida para eu abraçar uma outra carreira? E isso eu comecei a refletir há pouco tempo, há cerca de 1 ano e meio mais ou menos. E começou a fazer cada vez mais sentido. Porque várias e várias outras pessoas falaram, Lúcia, realmente, você para mim é como se fosse isso. E mais aguçadamente foram nas mentorias, onde eu tive assim, experiências muito fortes com as pessoas, porque é 1 a 1, né? Sou eu e a pessoa conversando ali em relação à jornada dela. E eu percebi que boa parte das pessoas, elas não executam o plano de imigração por falta de conhecimento de imigração, por falta de dinheiro, como muitos pensam, ou por falta de idioma, como muitos acreditam. Muitos colocam essas barreiras, quando na verdade é medo. Medo. As pessoas sentem muito medo. Medo do julgamento, medo que não vai dar conta, medo de não saber por onde começar, medo de estar perdendo tempo na vida. E isso me fez refletir, porque muita gente, eu gostaria que todos vocês tivessem acesso ao que eu já vi e ao que eu já ouvi em relação ao Plano Canadá. É realmente eye-opening, como a gente fala, a expressão aqui em inglês, é de abrir os olhos. Você realmente enxergaria toda essa jornada de imigrante por uma outra perspectiva. O medo, o excesso de medo, ele te coloca numa posição de inércia e não faz com que você consiga progredir. Então, pensando em tudo isso, em toda essa experiência, rodei para te explicar isso.
que eu falei assim, poxa, por que não me permitir buscar uma nova área aqui no Canadá? Por que não fazer uma mudança de carreira aqui no Canadá? Se a polícia, que em tese deveria me trazer esse senso de utilidade, atualmente, analisando todo o cenário que eu tenho visto, me traria apenas frustração. A mesma frustração que eu sentia quando eu servi os bombeiros no Brasil. É óbvio que eu me sentia grata, eu me sentia útil, mas também tinha um lado negativo. E o lado negativo, como eu sempre acabo explicando lá no Instagram, infelizmente o lado negativo, ele suplantava o lado positivo. Então, por mais que fosse bom, o lado negativo ele pesava um pouco mais. E aquilo às vezes me deixava frustrada. Se você é funcionário público aí no Brasil, talvez você consiga relate, você consiga entender o que eu tô falando. Então, por isso, sim, pelos próximos anos eu vou estar trabalhando em uma mudança de carreira. Eu estou começando uma faculdade aqui no Canadá, não tem nada, absolutamente nada a ver com todo o meu background profissional do Brasil, não tem nada a ver com militarismo, não tem nada a ver com law enforcement, e sim é na área de psicologia. Pois é, bem diferente do que o que eu mesma imaginava para o meu futuro, mas foi graças a vocês, principalmente o pessoal que está na área de membros, principalmente o pessoal que está ali na jornada do imigrante, todo o feedback de vocês, a cada encontro de networking, a cada mentoria, a cada pessoa que acaba participando ali da jornada do imigrante, a cada família que me recebeu aqui no Canadá, todos eles pontuaram exatamente isso. Parece que eu tô aqui numa conversa com uma psicóloga. E falei assim, poxa, será que todos os aprendizados que eu tive nessa vida, será que todos os ensinamentos que eu tive ao longo dessa trajetória não me guiaram exatamente para esse momento que eu estou hoje? Será que não vai valer a pena eu realmente seguir por esse caminho? E eu decidi seguir. E eu decidi realmente seguir. Então, neste mês de maio, estou começando uma faculdade na área de psicologia aqui no Canadá. Sim, muita gente foi contra, né? Muitas pessoas que me conhecem falam: você tá maluca fazer uma faculdade aqui no Canadá para ser psicólogo, é uma jornada de anos, como que você está disposta a fazer isso? E sim, eu estou disposta. Essa que é a questão que muita gente acaba se colocando freio quando a gente fala sobre transição de carreira. Você não conhece o meu nível de disposição ao difícil. Você não conhece o meu nível de disposição ao difícil. Então, como você pode me dizer que é uma jornada longa, que é uma jornada difícil, se você não sabe do meu nível de disposição? Eu estou disposta, porque eu sei que lá na frente isso vai valer a pena. Eu estou estudando para que lá no futuro, daqui 5, 10 anos, eu me agradeça por ter feito esse movimento hoje. Porque se eu deixar para eu fazer daqui 5 ou 10 anos, talvez eu já não tenha mais o mesmo nível de disposição. A polícia, se eu quiser, lá na frente, quando eu me tornar elegível para a RCMP, eu posso aplicar. Se eu quiser lá na frente, se alguma coisa mudar, se os meus pensamentos mudarem, vai ser mais fácil eu aplicar para a polícia. Agora, iniciar esse movimento de faculdade, mestrado, não. Então, por isso, eu achei mais fácil, pela minha realidade hoje, seguir esse movimento da área acadêmica, fazendo a faculdade, eventualmente lá fazendo um mestrado, talvez, enfim, toda essa jornada é para me tornar psicóloga no Canadá, do que eu aplicar para a polícia e deixar para fazer a faculdade depois. Então, nesse sentido, eu preferi começar esse movimento agora. Lá na frente, daqui 5 anos, talvez eu vou me agradecer pelo movimento que eu estou fazendo hoje. Então, estou começando uma nova fase aqui no Canadá, muita coisa mudou, obviamente que a minha rotina vai mudar completamente por causa disso. Eu, inclusive, estou iniciando um novo projeto, é realmente uma pesquisa relacionada aos imigrantes, assim como eu falei para vocês, é óbvio que eu tenho só a experiência das pessoas ali da jornada do imigrante, a experiência das pessoas que fizeram mentoria comigo, a experiência das pessoas que estão na área de membros. Porém, eu quero conhecer a sua experiência e isso certamente vai ser muito valoroso para esse movimento de transição de carreira que eu estou fazendo agora. Eu quero entender por quê.
que a sua jornada de imigrante ainda não saiu do papel. Se é realmente o medo, essa ideia que eu tive em relação à inércia de muitas pessoas nessa jornada de imigração, será que é o medo que está realmente te paralisando? Será que é alguma outra coisa que está te paralisando? Então eu te convido a responder essa pesquisa, é um formulário, é só você clicar no link que está aqui na descrição, está escrito ali pesquisa, clica ali e responde, que isso obviamente vai ser muito importante para eu conhecer melhor você. E por que você não está conseguindo tirar o seu plano do papel? A minha ideia realmente é tentar auxiliar essas pessoas da melhor forma possível, tentar colocar em prática todos esses aprendizados, todo esse conhecimento que eu acabei adquirindo ao longo dos anos até o momento de vida que eu estou hoje. Obviamente que a faculdade, ela vai me trazer um conhecimento científico, um outro olhar em relação a essa jornada. Então, se você puder responder essa pesquisa, eu agradeço enormemente. Isso vai nos ajudar a construir melhor uma estrutura de planejamento para você realmente tirar o seu plano do papel e conseguir executar o seu plano, que é algo que eu tenho falado nas lives, né, de quarta-feira. Tira do seu campo mental e começa realmente a executar o seu plano, passo a passo, step by step, para você realmente iniciar essa sua jornada de imigrante. E esse vídeo também é para encorajar. Eu sei que tem muita gente com medo de fazer uma transição de carreira, tem muita gente que tem medo de buscar uma nova área aqui no Canadá. Todo mundo tem medo. A questão é não deixar o medo te paralisar, né? Eu pensei muito, obviamente que tem toda uma estrutura financeira que tem que ser organizada, rotina que tem que ser organizada, mas se você se planejar em relação a isso, pode ser que seja executável dentro da sua realidade. E também, se você deseja ser policial aqui no Canadá, o meu intuito não é te desencorajar, porque o que eu falei aqui é em relação à minha realidade. Pode ser que a sua realidade seja o completo oposto, que aqui você realmente se realize como policial. Tem vários vídeos aqui no canal em relação a isso, inclusive com policiais, e eu desejo que você assista esses vídeos. Vou deixar um link também aqui na descrição. Eu não estou descartando a possibilidade de no futuro aplicar para a polícia, principalmente para a RCMP, mas neste momento eu achei que o movimento da faculdade faria mais sentido para a minha realidade do que simplesmente eu aplicar para uma polícia municipal. Se você deseja ser policial aqui no Canadá, realmente pesquise em relação ao processo, faça networking com policiais que estão aqui, procure grupos de policiais, vá atrás das informações. Os departamentos de polícia aqui do Canadá, eles têm um recrutador que geralmente responde as suas perguntas, manda e-mail para esses departamentos, entre em contato com eles. As polícias têm Instagram, né, eles estão nas redes sociais, conversem com esses policiais, busque por informações. Vá atrás daquilo que faz sentido para você. Essa que foi a minha ideia em relação a este vídeo e eu espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quer acompanhar essa nova jornada, é só você se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, clica ali para você estar inscrito no canal. Tem um sininho também aqui do lado, clique para você receber notificação dos novos vídeos. Pretendo falar um pouco mais em relação à faculdade, principalmente para você que já conquistou a residência permanente, porque a realidade de estudar aqui no Canadá como residente permanente é bem diferente da realidade como estudante internacional, então pretendo trazer mais conteúdo sobre isso também. Não se esqueça de responder a pesquisa, o link está aqui na descrição e eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aqui para nós, para eu saber que você realmente gostou deste conteúdo e já escreve aqui nos comentários o que você achou dessa loucura, brincadeira, desse movimento que eu estou fazendo na minha vida neste momento. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!